Reverendíssimo Diácono Horácio, querido seminarista David, irmãos e irmãs presentes em nossa matriz, irmãos que rezam conosco pelas nossas mídias. Diácono Horácio tem uma família. Maria Auxiliadora é a esposa, está ali, está ali. Os filhos Lucas, Mateus e Davi, não é isso? Seminarista David tem uma família, está aqui a mãezinha e a vozinha rezando conosco. Você tem a sua família. Jesus também teve a sua família. Então família é coisa boa. Família é dom, é presente de Deus. Como é bom ter a minha família. Então Jesus não caiu aqui, né? Como se fosse um marciano, veio no dissuador. Deus, que rompeu na história, também através de uma família. Então, faz justiça, no primeiro domingo após o Natal do Senhor, celebrarmos a Sagrada Família, ainda na oitava do Natal. Mas o que é oitava do Natal? É o dia do Natal prolongado durante 8 dias. São tantas maravilhas que não se celebram em um único dia. Então, durante 8 dias, Feliz Natal, Feliz Natal. E hoje, então, na alegria, nós estamos celebrando à luz da família de Nazaré, as nossas famílias. E aqui estamos dizendo, obrigado, Senhor, pelas nossas famílias. Você já parou para agradecer a Deus pela sua família? Pelas pérolas que são os seus filhos? Pelo seu esposo, pela sua esposa? Por isso que a família, no plano da criação, é chamada de instituição. É uma instituição. Olha, uma instituição. Então a família deve ser valorizada, deve ser amada, deve ser defendida. E quando nós falamos da defesa da família, o que vem em nossa cabeça? José. José. Vocês prestaram atenção? Vocês perceberam quantas vezes o verbo levantar? Esse verbo foi falado aí no Evangelho durante 4 vezes. José levantou, né, depois que os magos partiram, foi para o Egito. E lá, vai para cá, vai para lá. E quando Herodes morre, Arquelau, seu filho, assume, José levanta, mas de repente o anjo, olha, não vai não, que é fria. E José então resolveu ouvir o anjo. Então José, por isso que nós o chamamos de protetor de todas as famílias. E aqui, meus irmãos, quando nós celebramos a família de Nazaré, nós somos convidados a olhar para esta família e imitá-la em todos os sentidos. Embora nós estamos em um outro contexto, mas as atitudes dessa família, elas se encaixam em qualquer contexto, né? Ou seja, primeiramente, a abertura para Deus. A abertura para Deus. José abriu o coração, abriu o ouvido para ouvir Deus. E da forma que Deus ia conduzindo, falando, José ia conduzindo a sua família. Então, a fé é importante. A sensibilidade é importante também para que nós possamos conduzir as nossas famílias com maestria. Então aqui, queridos homens, queridos pais, vocês estão observando a postura de São José.
No ano passado, quando nós estamos ali celebrando o ano C, que nós meditamos São Lucas, quando Jesus perdeu no templo, Maria chega para Jesus, quando ele foi encontrado, e disse: meu filho, estávamos angustiados, seu pai e eu estávamos à sua procura. Olha Maria, olha a sensibilidade de Maria, seu pai e eu. Onde eu quero chegar? Para mostrar que a educação da família, dos filhos, não cabe apenas a um membro, seu pai e eu. Ou seja, a preocupação da família deve ser do pai e da mãe. Algumas vezes a gente encontra aí com as mães angustiadas, dizendo: olha, padre, eu tenho 2 filhos, mas o meu esposo parece um outro filho, porque eu tenho que cuidar dele também, o homem não tem juízo nenhum. Olha, você vai ser cobrado depois lá no céu. Então é missão do pai e da mãe e do pai. Olha a sensibilidade de Maria. Olha, estávamos angustiados, seu pai e eu. Ela colocou o pai na frente, respeitando a sua autoridade. E eu. E aqui a gente percebe José sendo um homem proativo, um homem que caminha para cá, um homem que caminha para cá, defendendo, protegendo. É missão do pai. Defender e proteger, não só da mãe. Não deixa a responsabilidade toda nas mãos da mãe. Tá? E assim também naquilo que tange a espiritualidade. Sempre é a mãe que leva o filho para a catequese. Claro, gente, pais, olha, claro, tem as exceções, tem bons pais, né? Não estou jogando todos os pais aqui na fogueira, não. Depois não me apedrejam lá fora. Tem bons pais, pais comprometidos. Então, a educação. Então, São José e Maria são inspiradoras para que nós possamos educar os nossos filhos, né? Seja na fé, seja aqui na caminhada fora da igreja. Até mesmo porque haverá um juiz, haverá uma cobrança após a nossa vida. Deus vai chegar: pai, mãe, eu dei a vocês, porque a família é minha, é dom que eu dei para vocês, confiei a vocês, e vocês não tiveram a responsabilidade de fazer como deveria ser feito. Tá? Então, aí está a responsabilidade na educação dos filhos. Mas também aqui não podemos furtar a oportunidade de falar da leitura primeira. E aqui vai colocar em destaque o 4º mandamento da lei de Deus: honrar pai e mãe. Mas o que é honrar pai e mãe? É respeitar? É muito mais do que isso. Honrar pai e mãe é dar o devido valor. De vez em quando, com certeza, você pai, você mãe, né? Alguém já encostou em você e já disse assim: nossa, mas a filha de vocês é maravilhosa, é uma menina que respeita, é uma menina educada, é uma menina dedicada. Quem já não ouviu isso? Quem? Um pai e a mãe. Isso é honrar, é dar prazer, né? A mãe fica cheia, porque a mãe fica, né? Eu lembro que a minha mãe, quando eu ordenei padre: dona Benedita, mas o filho da senhora é uma maravilha, fez uma celebração. Minha mãe faltava explodir. Mas é isso, honrar pai e mãe é isso, é dar prazer, é dar gosto, é isso. É o que o filho pode fazer, né? E aqui também tem algo muito sério que nós não podemos deixar de falar. É a pedagogia do cuidado. O filho, né? Muitos pais amam, e amam mesmo, o pai e a mãe. Eles são capazes de tirar um pedaço de si, um órgão, para dar para o filho. Aí eu pergunto para vocês: será que os filhos são capazes de fazer isso? Olha, vamos falar da pedagogia do cuidado. Quantos pais não tiveram a oportunidade de terem um título acadêmico,
não é verdade? Porque não tiveram a oportunidade de estudar. Mas o pai e a mãe movem mundos e fundos para ver se seu filho formado. Olha que gracinha, gente. Olha o amor de mãe, olha o amor de pai. E no final da leitura, tem lá algo que nós precisamos meditar. A questão do cuidado dos pais na velhice. Aí tem aquele dito popular, né? Um pai cuida de 10 filhos e 10 filhos não cuidam de um pai. E é verdade. E é verdade. Né? Existe um termo nesse sistema que nós estamos inseridos, o sistema capitalista, que chama pragmatismo, ou seja, a pessoa vale quando produz. Se a pessoa não produz, ela é o quê? Encostada. É um estorvo. Infelizmente, isso está entrando em nossas famílias. E aí vocês já sabem o que acontece. Tira de casa, põe no fundo. Eu até entendo que existe aquela expressão arrimo de família, né? Às vezes é um filho único, não consegue cuidar do pai, aí sim. Mas existem famílias com 5, 6 filhos que se livram. É Sagrada Família. Então, à luz da família de Nazaré, vamos meditar sobre as famílias de hoje. Não podemos perder a sensibilidade. Quando o filho honra o pai e a mãe, pecados são perdoados. Vai dizer a leitura primeira, e na justiça, ou seja, no julgamento final, a sua pena será reduzida. Prestemos atenção. Filhos, nós estamos vivendo aí numa geração de filhos rebeldes, não é isso? Tem filhos bons, não brigue com o padre, mas tem filhos rebeldes, que maltratam, que pisam nos pais, que desobedecem os pais, como se eles fossem os pais. Não respeita a autoridade dos pais. Então ame seus pais. Abrace seus pais. Façam isso enquanto é possível. Porque chega um tempo, quando vocês casarem, ou mesmo os mesmos partirem para Deus, aí vem a saudade. A saudade. E a gente sofre muito nesse momento de Natal, né? Que é encontro, que é abraço, que é família, que é pai, que é mãe, que a gente não os tem. Misericórdia. Então amem os pais de vocês. Abracem enquanto vocês têm. Digam, amo enquanto pode. Porque depois tudo passa. E aí fica a gente olhando uma fotografia, nossa, como ele é bom, nossa. Então, e eu fico vendo aí filhos, você viu seu pai? Você foi na sua mãe? Pai, tem uns 3 meses que eu não vou. Vê se pode um negócio desse, 3 meses sem ver a genitora, sem ver o pai. Como que pode um negócio desse, morando na mesma cidade? Então faça o quanto pode, abraça o quanto pode, diga que ama o quanto pode, porque depois que partir desse mundo para o outro, não há o que fazer. Falo isso por experiência própria, não que eu fui um filho ruim, né? Mas é que eu perdi, não tem mais nem pai e nem mãe. Experiência própria. E não podemos aqui, queridos irmãos e irmãs, falar também da importância, né, da família unida. Pai e mãe que rezam, filhos que rezam conforme a segunda leitura. O êxito da família está quando há comunhão, quando há fraternidade, quando há respeito e quando há amor mútuo. É a segunda leitura de hoje. Muitas vezes, nos nossos declínios, na dificuldade, porque não existe perfeição em família, tem as dificuldades também. O que nós precisamos fazer? A segunda leitura está dizendo, é preciso cantar hino, salmos, louvores a Deus. Você, quando está difícil na sua casa, na sua família, o que você faz?
Você reza? Você canta salmos? Você agradece a Deus por tudo, mesmo por aquela dificuldade? É preciso. Porque outro movimento que eu fizer, eu estou chamando para a minha relação, para a minha instituição família, aquele que não quer bem a minha família, aquele que quer destruir a minha família, e ele tem inveja das famílias. Ele não gosta das famílias, porque ele sabe que tudo de bom surge nas famílias. Inclusive, Jesus, o Salvador, surgiu de uma família, saiu de uma família. Então, em vez de brigar, de xingar, de chamar o inimigo para dentro de casa, rezem, oferecem salmos, cantam louvores a Deus. É necessário, meus irmãos. Então, que nós possamos, nessa liturgia, sair daqui não tristes, mas motivados. Entender que a minha família é um dom, que meus filhos são pérolas preciosas, dadas por Deus a mim. E ao mesmo tempo, tomar consciência da minha responsabilidade. A responsabilidade não é só colocar arroz e feijão dentro de casa, não. Os valores, os princípios. Tá? A gente percebe hoje filhos com tanta coisa, mas sem nada, vazios, tristes, desmotivados, sem perspectivas, porque estão faltando outras coisas. Mas isso se faz com oração, tá? Se faz com oração. Olha José, na oração. Ele foi conduzindo, foi protegendo e guardando a sua família. Então, blinda a sua família. Rezem, queridos pais. A oração não é só para ancião e para as mulheres, não. É para os homens também. Rezem. Como São José, vocês também são guardiões das suas famílias. Então, que Deus nos ajude. Que cada manhã, cada anoitecer, vocês podem dizer: obrigado, Senhor, pela minha família. Amém?